Oh My Vanhove, parte 3. Férias na Espanha, 21 a 27 de julho de 2021. 23 de julho de 2021. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em vê-los novamente, finalmente, logo após minha primeira intervenção esta semana. Envio-lhes todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e estou convosco mais um momento para responder às suas perguntas finais, ouvir os seus testemunhos, enfim, tudo que tem a perguntar. E deixe-me dizer-lhe que vim antes do final das suas férias porque, acredito, terá outras surpresas depois de mim. Então estou te ouvindo. Silêncio. Ninguém fala. Vejo que o tempo antes das primeiras perguntas é sempre o silêncio, o que prova que nós, todos juntos, cobrimos quase todas as perguntas, o que é muito bom. Elisa. Bem, vou quebrar o silêncio. Desde a última vez que você veio, se passaram apenas alguns dias ou horas, e muita coisa aconteceu na loucura do mundo, várias restrições, então o medo começará a dominar cada vez mais. Na verdade, não tenho perguntas, queria apenas dizer-lhes que na ausência destes 2 dias ou de um dia, muita coisa aconteceu. Cara amiga, isso está perfeitamente correto. Mas eu lembro que quando eu vim há 2 dias, como você disse, e ontem você teve Bidin, nós dois, praticamente, dissemos coisas semelhantes em comparação com a cena do teatro deste mundo, e que tudo estava para ser feito. Elisa. Tenho que traduzir. Sim, é verdade. Além disso, Bidin foi ainda mais preciso do que penso. Ele falou bem com vocês, me parece, e é a primeira vez que ele fala com você sobre datas, entre aspas. E ele deixou claro para vocês que era questão de dias. Que o caos iria parecer cada vez maior. Então, quero dizer mais uma coisa sobre isso. Claro que tudo é feito para colocar vocês sabem, com medo e também em confusão, para evitar que vocês de alguma forma saibam o que escolher ou decidir na cena do teatro. Na maioria dos países deste continente, você se transformará em um catavento. Você terá que virar em todas as direções. Porque, o que acontece quando você está confuso, eu nem me refiro mais ao medo? Você não sabe mais o que fazer. Você está hesitando, e enquanto isso o que está acontecendo, você não sabe mais como se conduzir no palco do teatro, e é muito simples, você está fora do centro do coração do coração. Repito que tudo está feito e tudo será feito. Há uma expressão em francês que diz como vous rendre chevriente, deixar você maluco. Porque quando o medo não é suficiente, quando o controle não é suficiente para mascarar a verdade, então você tem que chutar o formigueiro. De fato, todo mundo se vira e não sabe o que fazer, no palco do teatro. Parece-me que também lhes disse que, no momento, havia coisas que ainda estavam funcionando, e que muito em breve não haverá nada trabalhando neste palco de teatro. E me parece que Bidin lhe disse que esta foi, e digo isto também, que esta foi uma oportunidade excepcional e única. Porque quando vocês não podem fazer nada, quando não sabem o que fazer, se tem que ir trabalhar ou não, quando não tem nada para ver em suas telas, como eu disse, quando não podem ir a lugar algum, e eu direi, nenhum dos elementos essenciais da vida no palco do teatro, o que vocês vão fazer? Naturalmente, vocês não terão nada onde se apoiar, a não ser aquilo que são. Imagine que amanhã você se encontre sem internet, sem nada, sem provisões, totalmente perdido na natureza, haja ou não tensões ligadas à sobrevivência com vários perigos, e quando você objetivamente vê que não há outra solução senão a de ficar quieto, então você ficará quieto. Qualquer que seja o estresse inicial, garanto que, muito rapidamente, vocês estarão no fundo de si mesmos. Quer você goste ou não, aceite ou não, isso não mudará.
E nesse momento, para nossa revelação para nós em seus céus, vocês estarão disponíveis. Porque não haverá mais tela, não haverá mais possibilidade de levar uma vida em sociedade, e o que o personagem pode chamar de algo terrível. Para isso, vocês estarão disponíveis para o extraordinário. Vocês acreditam que estão disponíveis quando correm atrás do seu trabalho, das suas telas. Há anos que te pedimos que encontrasse momentos de tranquilidade na natureza, de comunhão. Mas quando você está em repouso de tudo o que é possível na sociedade, você acumulará, se assim posso dizer, tantas partículas adamantinas de luz, que rapidamente descobrirá que está saturado de alegria, e então sua atenção, sua consciência, estará quieta e verdadeiramente saturada de alegria. Porque vocês acham que nos últimos 4 anos eu venho lhes dizendo formalmente que quanto mais o caos crescer, mais vocês estarão na alegria. No momento em que você ainda está em confusão, você ainda está projetando sua consciência na vida normal, com aborrecimentos, mentiras, limitações, mas você ainda não está em repouso. E estar em repouso, em casa, sem uma tela, é certamente a melhor coisa que poderia acontecer à humanidade. E os maus rapazes, em qualquer plano que seja, garanto-lhes que os agradecerão por lhes proporcionarem a oportunidade única e excepcional, coletivamente, de se reunirem com vocês, porque vocês estarão em repouso, porque não poderão não fazer muito, e que nessa hora você terá todas as facilidades para receber essas partículas de adamantina, para viver a verdade que vocês são. Mas enquanto você estiver distraído, ocupado, quaisquer que sejam suas atividades na sociedade e na vida cotidiana, deve-se reconhecer que você não está totalmente disponível para quem você é. E repito com firmeza, mas ainda assim com um sorriso, que não haverá melhor oportunidade. É claro que hoje ainda pode parecer exagerado para você, ou é claro, você pode dizer a si mesmo que ainda são datas. Não estou falando de datas aí, estou falando do que está acontecendo diante dos seus olhos, da sua vida onde quer que você esteja. E quando você está em repouso, e você não tem nada que direcione sua atenção, sua mente, sua consciência, você que está informado, você não entrará em rebelião ou revolução, e você realmente sentirá aquela alegria por dentro, que irá envolvê-lo, essa alegria, de deixá-la crescer, de abandonar todas as pretensões e, como disse Bidin, qualquer obrigação que você tinha até agora na sociedade. E me parece que Bidir falou bem desta vez. Acho que a frase que ele usou foi: não há mentira, sim a verdade. Até agora, todos nós lhes dissemos que vocês tinham que perseguir o que a vida os forçou prosseguir no palco do teatro, mas se no plano hoje que está escrito tudo está perfeito, se esse plano lhe parar em todas as suas atividades, que toda a sociedade moderna pare de qualquer maneira, então você, especialmente você que segue tudo isso, seja o que for que lhe dissermos, você estará nessa alegria. É realmente a antecâmara, eu diria, do evento coletivo, e se pudermos nos expressar desta forma, é uma oportunidade imensa, e vocês verão que o que ainda hoje os preocupa, o que talvez os assuste ou os deixe confusos, o que eu repito é desejado, levará inevitavelmente a paz e a alegria. Você vai descobrir que esta paz e esta alegria estão dentro de você. E para completar um pouco o que o irmão K havia dito em novembro de 2011 sobre a imagem que é uma tela, que drena sua atenção, sua mente, sua consciência, é tudo a mesma eletrônica, faz parte do sistema da besta e você vai ver muito rapidamente, que se não houver mais tela, imagem e informação, nada lhe faltará. Você estará vivendo a verdade, e para muitos de vocês aqui ouvindo, você terá essa alegria. Foi a aceitação que o preparou para isso. As vibrações, você se aclimatou.
O corpo da eternidade está aí, mas é preciso reconhecer que sua vida ativa, familiar e profissional exigia seus recursos em todos os níveis. Mas quando não há mais nada, então você descobre e experimenta totalmente o que você é. Até me parece que vários de nós já dissemos que vocês não precisam do evento coletivo para vivê-lo, e vocês têm a ilustração do que acabo de dizer ali agora, no que está acontecendo. Você só terá que lidar com seu coração. Que melhor circunstância do que esta, não sei. A sociedade moderna afastou você de si mesmo, embora você fosse livre. Então, em outras sociedades, um pouco mais para trás no tempo, se assim posso dizer, em outras civilizações, mesmo neste mundo, você se divertia com religiões, com a promessa do inferno ou do paraíso. Ali também era uma derivação da verdade. Hoje que as religiões caíram um pouco no esquecimento, houve a distração, as telas, a necessidade de homens e mulheres trabalharem, ganharem vida como dizem. Todos vocês foram apanhados no mundo moderno, eu saí um pouco antes. Eu vivia numa espécie de presente ou cada vez mais curto, tudo ia mais rápido. Você está em contato com suas contas bancárias, com tudo, muito rapidamente, com suas coisas lá. Tudo ficou mais rápido e quando não funciona mais. Claro que pode ser um choque, mas felizmente você descobrirá muito rapidamente e eu digo a você, em menos de 24 horas, que foi justamente isso que te impediu de ser feliz, e você descobrirá desta vez o amplo presente, tendo tempo para não fazer nada, porque você não pôde fazer nada, então você estará na alegria. Claro que outros vão ser. Tem uma expressão que foi usada, creio eu, Obidim, vocês conhecem os lutadores da rua, e o palco do teatro vai virar circo e arena para quem recusar, mas é esperado. Faz parte do cenário. E podemos agradecer aos fantoches pelo seu plano mórbido e, como sempre, por atingirem os objetivos da luz, sejam quais forem as aparências. E como eu disse, independentemente do caos aparente. É por isso que venho dizendo há 4 anos que quanto mais o caos crescer, mais alegre você ficará. Não é uma alegria doentia ver que as coisas não existem mais, mas a alegria de se reencontrar, de ter tempo, muito tempo, e você não ficará entediado. Você estará com você mesmo. Veja os períodos em que fizemos silêncio, nos falamos muito poucas vezes, quando você estava por falsos motivos trancado em sua casa. Todos vocês correram para as telas. Mas se não houver mais tela e você estiver em casa, então talvez no início você se encarregue de limpar, arrumar, talvez fique ressentido, zangado, por estar andando em círculos, girando os polegares como se costuma dizer, e muito rapidamente você descobrirá que a alegria está lá. E podemos agradecer aos irmãos que estão desempenhando este papel perverso neste momento, e sem saber os coitados, por permitir que vocês deixassem a luz agir, e por permitirem sua reunião com vocês mesmos, mesmo antes do evento coletivo. Então, sim, você vai dizer que a vida é boa. Não haverá mais medo porque a alegria está lá. Você não terá o pressentimento, mas a presciência do que está acontecendo. E esta é a essência da frase que eu disse, e outras, por 4 anos. Alguns, que não entendiam nada, estavam convencidos de que seria pelo caos que seriam felizes. Não, é porque o caos libera tempo para você, para a verdade, e de fato você pode ver o que está acontecendo, não é? E que seja verdade que estilhaça a mentira lá fora, onde necessariamente será arena de batalha, sociedade, você ficará em paz, e toda essa confusão, esse medo ou essa apreensão de pagar o aluguel, de se cuidar, para continuar a vida social, você vai rir de tudo isso e é isso que está sendo instalado, não devemos nos enganar, no palco do teatro. E por esse descanso forçado, o que vai acontecer?
Você promoverá a aceleração de Nibiru e a revelação da mentira cósmica. Ainda é maravilhoso, não é? Dissemos que estamos mais próximos de vocês, e que também temos uma presciência dos eventos, desta vez não no etérico ou no astral, mas no físico, e eu lhe asseguro que é a coisa mais linda que pode acontecer. Porque você vai para o não fazer nada, como Osho disse, na ausência de derivação de sua energia em todos os níveis, em suas telas. Você deixará o virtual do palco de teatro. Você estará onde precisa estar, terá certeza disso muito rapidamente e então a paz crescerá. Necessidades fisiológicas. Desta vez, falamos ironicamente na semana passada sobre as provisões que você carregava com você, em sua gordura, e você vai descobrir que não vai passar fome ou faltar alguma coisa. Então, vocês verificarão tudo isso por vocês mesmos. A compreensão, como nosso querido Bedi costumava dizer, é a vivência e isso é o que deve ser vivido. Você tem alguma pergunta sobre isso? Elisa, aqui eu faço uma pergunta. Sim, mas quando os raios gama estão na Terra, você está falando comigo, desculpe. Repita. Elisa. Sim, mas quando os raios gama estão na Terra, as pessoas vão sofrer queimaduras, certo? Aqueles que não resistem, não. Elisa, todo mundo tem medo do sofrimento físico. Mas quem tem medo, senão a pessoa que pensa que é uma pessoa? Os raios gama são luz pura, não mais partículas adamantina. Elisa, tenho que traduzir tudo isso. Sim, é verdade. Mas sempre lhes dissemos que o flash galáctico são raios gama. Termina o corpo de carbono, seja êxtase ou seja o que for, sua consciência é destinada a passar sem dor para o corpo da eternidade. É claro que você estará em uma fase em que não poderá mais viver em sociedade, mas poderá viver dentro de si mesmo. E o que tem sido chamado de ascensão por anos é a transição de corpos sutis efêmeros para o corpo de luz. Somente aqueles que acreditam que são personagens ou que se apegam à matéria sofrerão. E se você tem o canto da alma, significa que você já recebeu a luz. Aquilo que chamávamos de irradiação do Espírito Santo, irradiação da fonte e irradiação do ultravioleta do Arcanjo Miguel. Foi um marcador. E mesmo que você esteja apenas neste primeiro estágio, assim chamado, de abertura, mesmo que não esteja vivendo o coração do coração, você o experimentará então. Portanto, não há sofrimento. Só quem resiste vai sofrer. Da mesma forma que aqueles que resistem ao que está acontecendo também podem sofrer. É parte do que Cabeça Dura, JLA, Bedi, Abba desenvolveram para você sobre aceitação e acolhimento. Então aqui estão os medos desse questionamento de quem vive em seu corpo e em sua cabeça. Tudo isso foi explicado detalhadamente logo após as núpcias celestes. E hoje fazer a questão do sofrimento, de um acontecimento que não pode ser datado, o flash galáctico, o paraíso branco, o chamado de Maria, a visibilidade de Nibiru, o cenário está perfeitamente montado, escrito. É claro que os fantoches querem bloqueá-los por razões de controle, em relação aos eventos geofísicos da Terra e do cosmo. Mas em nenhum momento eles puderam entender ou suspeitar que este por para descansar, em algum lugar, iria permitir que você se encontrasse na totalidade. Há as aparências do caos e há a verdade da vivência interior. E todos os elementos da mentira planetária, vocês sabem, estão sendo revelados e conscientizados. Novamente, vocês não viram tudo ainda. E vocês os verão cada vez mais a cada dia. Eu estava falando há algum tempo sobre nojo ou pesadelo, com essa vontade de vomitar este mundo. E agora, se esse mundo parar, já no nível da sociedade, vocês não poderão mais ter nenhum nojo, nenhuma náusea. Vocês estarão diretamente no coração.
Então, tudo é perfeito, não é mesmo, exceto para a pessoa, ou aquele que ainda acredita muito em seu papel na sociedade. Se apenas trabalhar para se alimentar e comer, e simplesmente para viver. Você pode imaginar que, se a empresa for fechada, ninguém vai incomodá-lo onde você estiver. E cada um está onde deve estar, repito, e na sua idade e nas condições que hoje pertencem. Vocês o veem bem, vocês o sentem a cada dia, é cada vez mais tenso, cada vez mais pressionado. Mesmo que hoje ainda existam medos, e esta famosa confusão ou também sofrimento, eles serão dissipados para muitos de vocês durante este período. Sem nenhum esforço, pela inteligência da luz, muito simplesmente. Há perguntas em relação a esses eventos específicos que estão aí. Elisa. Pronto, ela estava me perguntando algo na sala. Irmã. Não tenho certeza se quero perguntar, eu só queria testemunhar também. De fato, percebo que este é o discurso que quero ouvir, e que estou tomando consciência disso. Porque Bidi fala em colocar o dedo no botão final, e de minha parte, eu diria a mim mesmo que o que me atrai é mais pressionar o botão de pausa, que levará ao final, por trás disso. Mas estou me tornando consciente de que minha vida é impulsionada por restrições e que, no final, o que eu quero é, e que parar tudo é o que eu sempre tive em mente. Portanto, obrigado a Oma por este discurso. Agradeço essas palavras, mas chamo sua atenção, já que você fala do Bidin, sou eu ou é você? Elisa. É você? Ah, sou eu. Então eu estava dizendo, chamo sua atenção para as palavras do Bedin, você está falando sobre o botão final, ou o avanço rápido, mas o que os fantoches não sabem é que ao apertar o botão de pausa, eles acreditam que diminuem o tempo e tem tempo. Mas o botão de pausa não funciona assim, justamente por causa de tudo o que acabei de contar. E então, quer eles façam uma pausa ou não, enquanto eles estão fazendo uma pausa, você avança rapidamente. Eles estão presos. E é, aliás, nos períodos de controle mais extremo da humanidade, que a razão e a lógica são perdidas pelos controladores, os fantoches. Elisa, espere que eles controlem o quê? Os controladores, ou seja, aqueles que supostamente dirigem a sociedade. Vocês podem ver que eles estão ainda mais em pânico do que vocês. Eles parecem conduzir a vocês, forçar coisas sobre vocês, mas o resultado é exatamente o oposto. Não por sua reação, embora alguns irmãos realmente se envolvam na reação. Este é o papel deles. Mas o de vocês é para ficarem quietos. E é aí que vocês clicam no botão final. Quando você pressiona o botão encerrar, o botão de pausa é inútil. Esta é exatamente a situação que está ocorrendo. Então é claro, é amanhã, dentro de algumas semanas, deixo vocês julgarem. Você olha o estado da Terra, como eu sempre disse, a atividade dos elementos e em particular da água, para não falar do resto. O estado de turbulência de todas as suas telas e todas as anomalias que ocorrem em todos os níveis da sociedade. E o pânico, e consequentemente a confusão, por si só acelera o desenrolar do filme. O que acontece quando alguns pressionam o avanço rápido e outros pressionam a pausa? Na minha época, costumávamos dizer que o filme podia pegar fogo, o filme podia pegar fogo. Mas esses são apenas circuitos eletrônicos. Bem, eles estouram. É a palavra fim. E você descobrirá que tudo é perfeito, não importa o que vocês ainda pensam sobre isso hoje. E como você expressou, muito rapidamente será um grande alívio e não mais uma confusão. Seja qual for o seu posicionamento hoje. E é claro que eu sei que todos os irmãos e irmãs, mesmo os livres, pensam nas provisões a serem preparadas, mas vocês vão rir de si mesmos. Mas não importa. O importante é o riso, é a alegria. E de qualquer maneira, haverá apenas isso.
Então aí está, vocês estão prontos, porque sabem disso. E vocês não precisam de mim para vê-lo, precisam? Em muitos países, terras, continentes, e especialmente no Ocidente, à direita, e na Europa. Eu os lembro de uma velha predição que fiz antes das núpcias celestes. Você vai encontrar de novo, antes das núpcias celestes, eu também falei sobre isso depois. O que eu estava dizendo? Estava dizendo que em algum ponto do país da França, tudo seria bloqueado, todas as estradas seriam bloqueadas, todos os suprimentos seriam bloqueados. Isso para a França, foi um sinal a ser levado de forma muito forte com a chegada do evento coletivo. Então cabe a você ficar de olho nisso porque eu acho que isso está vindo de forma ativa, não é mesmo? Vocês veem que o roteiro estava perfeito. E que não importa a jogada dos fantoches, eles já estão no checkmate, é claro. Elisa, eles estão onde? Irmão, no checkmate. É um termo do jogo de xadrez. É apenas um jogo contínuo, porque eles sempre sentem que podem acompanhar a maré dos acontecimentos. E o engraçado é que eles não têm escolha a não ser fazer sua parte até o fim. E então você verá que é só alegria, porque logo depois, há o evento, a êxtase, a ascensão aqui na Terra no corpo da eternidade para aqueles que estão encarnados. Elisa, quem? A ascensão aqui para aqueles que estão encarnados na Terra no corpo da eternidade, aqui mesmo na Terra, agora mesmo. É um espetáculo maravilhoso e vocês são os atores deste espetáculo. E vocês também são o diretor e o autor. E são vocês que ligam e desligam o poder da projeção cinematográfica. Ou, se preferir, são vocês que operam a cortina. Lembro que após o término do último ato do teatro, todos os atores sobem ao palco para serem aplaudidos, não é? Tanto o bom quanto o mal. Aí você vai sair do teatro e, como o Bidi sempre diz, vai ver que nunca houve teatro. É um show muito bonito, é mágico, quer dizer que vem das fadas. Não há sofrimento, exceto para aqueles que se recusam, mas é temporário. E como explicou Cabeça Dura, JLA, no dado momento o sofrimento é tal que se transforma em amor. Isso é o que já foi escrito por alguns, mas lembre-se que você está batendo palmas no final do show, isso é chamado de recal. Ibdi e eu lhe dissemos que estaríamos todos lá para aplaudir a nós mesmos. Não consigo pensar em uma imagem melhor. Desde que você perdeu as imagens e as telas. E é assim que é. E acredito que Abba, há alguns anos, mostrou a vocês que esse roteiro foi feito em canções com suas letras e vídeos originais. Claro, não vou recitá-los para Vox, além disso, não as conheço, todos os vídeos e músicas que ele ofereceu a vocês. Mas há um em particular sobre o qual ele me falou, e eu vi as imagens através de seus olhos. Então olhe as imagens do Paradis Blanc, Paraíso Branco, essa música chamada assim, e você verá que não há mais tela. E você verá o canto da baleia, o canto da libertação, e você verá a águia que anunciou também, com seu canto. É a encenação total do Paradis Blanc. Eu realmente não me lembro de todas as palavras ou imagens. Você verá isso em suas telas que ainda estão funcionando. Mas olhe, você ficará surpreso. Michel Berger, esse é o nome do cantor, é isso. Observe as fotos enquanto ouve a letra. Ele descreveu tudo. Você verá até Abba fechando o livro da criação. Você acredita que esta é a inspiração apenas de um artista ou roteirista? Não, ele era apenas o canal da verdade. Poetas também são canais, cantores também. Elisa, ela ainda tem uma pergunta. Irmã, não, não é uma pergunta, é apenas uma frase. Claro, irmã. Na verdade, agora com o fato de que não teremos mais nada, não teremos mais telefones, nada, teremos, eu não ouvi, fale mais alto.
Irmã, como não teremos nada, não teremos mais telefones, nada, teremos que viver. Eu falei de imagens e telas, não falei de telefone. Elisa, sim, mas o telefone agora tem uma tela. Sim, mas você tem telefones que não precisam de uma tela para funcionar. Talvez, para todos, você verá. Irmã, mas a ideia é nos encontrarmos no essencial. Eu não posso te ouvir. Irmã, nós nos encontraremos no essencial, é isso que todos nós queremos no final das contas. Eu não consigo ouvir nada. Se não for repetido pelo ouvido certo, do outro lado, eu não consigo ouvir. Você sabe disso. O que ela está dizendo em francês? Irmã, a ideia é estar no essencial, e todos nós queremos isso eventualmente. Mas você ficará encantado. Nas palavras desse cantor que você nomeou, qual é o nome dele novamente? Elisa. Michel Berger. Ah, Miguel, o pastor, já dá para ver um pouco. E você verá a escada de Jacó, verá o fechamento do livro da criação. E há esta bela frase que diz: é reiniciado onde o mundo começou. É o paraíso branco. Mas quando você vive o paraíso branco, não há nada para recomeçar. Mas deixo-lhes, Elisa, a outra pergunta, em espanhol que irei traduzir. Querido Oma, tenho uma pergunta: qual a sua opinião sobre o corpo dourado e imortal que são os ensinamentos do Ramalinga? De quem? Elisa. Ramalinga. Swami Ramalinga. Eu não sei. Nem eu. É alguém que está vivo hoje. Tudo que posso dizer é que o tempo dos ensinamentos já passou. Como eu disse, esqueça as estrelas, as portas, os chakras e tudo isso. O único ensinamento que você precisa é não ter conhecimento, é estar aqui e agora. E você encontrará o tempo zero. Elisa. Outra pergunta em francês. Todas as naves estacionadas em frente ao nosso Sol, que papel irão desempenhar durante o dia? Mas eles não estão ao redor do Sol há muito tempo. Sinto muito, eles estão ao redor da Terra, escondidos pelas nuvens ou ainda em sua dimensão original. O objetivo é experimentar o paraíso branco. Mesmo os anjos do Senhor ou os arcturianos, que tinham, eu os lembro, mas sem entrar em detalhes, funções específicas, por exemplo de transferência para os círculos de fogo, ou para os arcturianos que são cientistas, para recuperar certas memórias. Tudo isso não precisa mais ser. É o retorno total da verdade e do real, do estado absoluto. Mas eles estão todos aí, sim. E seus papéis e funções são de estar aí. E o papel e a função de vocês também é de estar aí. Elisa, as centrais nucleares vão desaparecer sem poluir? Mas sim, vai dar radiação gama. Vocês serão bombardeadas com radiação gama, vinda do céu, da Terra, do cosmos, do centro galáctico, o que você chama de usinas de energia. Recordo-vos que foram colocados nas falhas geológicas, e aí também, as falhas telúricas. Os maus rapazes acreditaram através desta instalação chamar as forças infernais, infraterrestres. O resultado é obviamente bem diferente. Eles participarão, por meio da radiação emitida, da ascensão de corpos carbonáceos em corpos siliciosos, durante o breve, curto, tempo de instalação do paraíso branco. Mais uma vez, não dei uma data, mas dá para ver como tudo estava perto do caos da Terra, que eu sempre disse, já há muitos anos. Elisa. E finalmente tudo será resolvido pelo planeta Grelha. Pelo planeta Grelha, sim, é o que eu sempre disse. Não houve nenhuma mudança em relação a isso, apenas os sonhadores sonham com outra Terra. Mas seja lógico, se o tempo não existe, se o espaço é o que você é, como você pode imaginar uma nova Terra ou algo novo? É apenas a consciência ainda sonhando. Você já ouviu um irmão ou irmã que escreveu sobre o agora e que está vivendo agora falar sobre alienígenas, usinas de energia ou radiações?
Não, porque o momento do agora é a verdade absoluta. Eles não precisam se preocupar com as histórias. Eles já estão na verdade. Você acha que eles não se importam que seus corpos sejam queimados pelos raios das usinas ou do cosmos? Eles vivem completamente que é uma ilusão, como o Bidi. Então, deixe a ilusão ir embora por qualquer coisa. O que isso importa? A criação foi criada no tempo zero. A destruição também ocorreu no tempo zero. É a consciência que se moveu nas linhas do tempo, ou linhas dimensionais, e em diferentes veículos. Mas, a verdade absoluta nunca se moveu. Ela nunca apareceu, nunca desapareceu. Todos aqueles que fazem essas perguntas ainda estão inseridos em uma história espiritual. Nós os conduzimos nesta história espiritual, como eu disse, para traçar o fio da criação e permitir a instalação do corpo da eternidade, as portas, as estrelas, as coroas radiantes, a onda da vida. Mas hoje, eu te digo com firmeza, esqueça tudo isso. E chamo sua atenção para aqueles que ainda fazem essas perguntas ou que me perguntam, é que vocês não estão no tempo zero e no momento presente de alegria. Mas é muito bom fazer estas perguntas. Mostra seu ponto de vista. Mostra suas crenças, suas esperanças ou seus medos. Mas isso não é de forma alguma real. Estamos vivendo a mesma resolução que vocês. Não há mais história para alimentar. Acabei de mostrar a vocês a cena final do teatro. E veja, se você pensa nos raios que vão queimar a pele, aí também você não está disponível para a verdade. Foi o que aconteceu quando a Ultras Dimensions parou em 2012. Elisa, aí eu não ouvi. Foi o que aconteceu quando a Ultras Dimensions parou em 2012, era necessário. E quando ficamos em silêncio por mais de 9 meses, porque também nós tivemos que viver nossa resolução da história, daquilo que nós, Melquisedeque, havíamos criado ou reproduzido como ensinamento. A liberdade não está em nenhum ensino, em nenhuma história. Você é anterior ao cenário. E tudo é vivido no momento presente, que é ágape, no momento presente, que é tempo zero, que é o lugar do seu corpo, que é o lugar da resolução. E enquanto você não estiver lá, você não estará em paz, sem falar na ressonância ágape, do estado natural. Mas tudo no palco do teatro e no palco do seu personagem vai fazer você perceber isso. Você não estará em paz total até que esteja totalmente em Iketnuk. E isso é bom, porque tudo que acontece no cenário dos maus rapazes os conduz, apesar de si mesmos, justamente ao que eles queriam evitar. Espero que isso esteja claro para muitos de vocês. Nenhuma história é verdadeira. E também a história da criação, que exploramos muito com vocês. Não existe ninguém, real e concretamente. Nunca houve ninguém. Então não é mais uma questão de ensinar, não se perca nisso tudo. O tempo é para a verdade, para o real, como disse Bernard. Mas não o real que ele viu com todas essas entidades supramentais, algo que ele não poderia explicar em seu tempo. E é por isso que, pouco antes de sua morte, ele havia dito que viria da França alguém, que se chamaria Jean, para explicar o que existe depois do Sol, como eu disse. Eu sabia com certeza que quando estava meditando sobre o Sol, sobre a luz, havia algo, por assim dizer, depois ou atrás do Sol. O que Bernard de Montreal descreveu, o que ele chamou de mundos evolucionários, são parte dos mundos solares, mas não são mais verdadeiros do que nós quando estamos na Terra. Claro que eles estão além do mundo da morte, além do mundo astral, mas eles não são os mundos da verdade. Apenas os humanos são capazes de experimentar isso. E é para isso que estamos todos aqui. Quando digo humano, é alguém, qualquer que seja sua origem estelar, que hoje está em um corpo humano biológico. O alfa se junta ao ômega.
Isso é tudo. Elisa. A mesma pessoa que fez a pergunta sobre esse personagem que não conhecemos, insiste e pergunta outra coisa. Eu tenho uma segunda pergunta. É engraçado quando eu traduzo para você. Vocês, anciões, a que vocês se dedicam, o que? Elisa. A que você se dedica, ou seja, o que você faz, no dia a dia, de especial? Qual é a sua atividade diária, meu querido Oma? Bem, antes do ano de 2012, eu já havia explicado, discutíamos muito entre nós. Avaliamos as possibilidades, que cenário poderia se desdobrar para que fosse o mais adequado possível. Depois, fizemos silêncio. Posteriormente, nós revelamos a história para vocês, e nem todos os anciões viveram a história. Alguns estiveram presentes apenas no último ciclo. E aprendemos, como vocês, a história da criação. No momento do grande silêncio de 9 meses, todos nós experimentamos o absoluto, a verdade. Não havia mais nada a discutir. Havia simplesmente a experiência, em nosso plano, na nossa nave no topo do astral, a dissolução da matriz. Primeiro, do plano das egrégoras, de todos esses fantoches também lá em cima que chamamos de mestres ascensionados, sua rendição à luz, sua rendição à verdade. Demorou um pouco. E então quando Abba se revelou, ele destacou o cenário em sua visão geral do Alfa e do Ômega, de uma forma complementando o que Nisargadatta e Bernard de Montreal foram capazes de expressar durante sua vida, para que todos entendessem que ele era Abba. E agora o que vamos fazer? Não fazemos nada. Como vocês podem ver, não falamos com frequência. Estamos em pré-êxtase, diríamos. Provamos o prazer, às vezes, do paraíso branco. Observamos o caos etérico que prenuncia o caos físico. E se já há alguns anos dizemos que quanto mais o caos crescer, mais vocês estarão na alegria, é porque é exatamente isso que estamos vivenciando. Nós, também, digerimos, se assim posso dizer, nossos erros, uns dos outros, para ter criado escolas, movimentos, para ter em nosso caminho, mantido certos ensinamentos. Nós nos perdoamos porque também aceitamos que não havia outra escolha também naquela época, ao contrário dos precursores que foram Bidi e Bernard de Montreal. E nós somos como vocês, em nosso nível. Eu disse a vocês desde o início das núpcias celestes, que durante nossa morte física, fomos interceptados na parte mais alta do astral, protegidos das influências do astral por uma nave de luz. Testemunhamos a dissolução das camadas isolantes que descrevi, a dissolução das egrégoras espirituais, e gradualmente nos aproximamos da dimensão mais física da Terra. E aí está. Estamos aqui. Como toda a Confederação Intergaláctica de Mundos Livres, como todas as 21 naves da Frota Mariana, literalmente cercamos a Terra e esperamos com vocês que o tempo pare. Já não temos muito a dizer, como sempre disse já há muitos anos, muito mais do que nos últimos anos, que me mantive na minha tipologia humana, como comandante daquilo que eram chamados os anciãos, para lhes acompanhar tão de perto quanto possível para a vida que vocês vivem no plano físico. Quanto aos outros Melquisedeques, eles me ajudaram a descobrir o que eu ia dizer a vocês, respondendo às perguntas. Vocês ouvem minha voz, mas deve ter notado que às vezes havia mais da coloração do irmão Kasriel do outro ancião, porque realmente somos um, afinal. Estávamos dispostos em uma nave redonda, por assim dizer, no mesmo arranjo que o hexaedro tetractis do coração, da mesma maneira que foi descrito pelos povos de Eupino da intraterra, e em particular Ramatan. Os 24 se tornaram um, assim como as 24 facetas do seu coração da eternidade, que é uma estrutura geométrica, se tornaram o coração do coração sem forma. O 24 tornou-se um. Isso é tudo. Elisa.
O que será de Mercúrio? O que será de quê? Elisa. Mercúrio. Foi expresso por Ramatã no processo, na época, não do desaparecimento da ilusão, mas da ascensão. Mercúrio foi reabsorvido pelo Sol que se transforma em um gigante vermelho. E isso é algo que acontece muito rapidamente, e pouco antes do absoluto, no paraíso branco. Mas tudo isso, de novo, não importa, ainda é um sonho. Não entendo este irmão ou esta irmã que continua em questões que não lhe servem para viver a verdade, que não lhe servem para viver o real. O que é essa curiosidade? Por que tudo desaparece? Cuide do seu ponto zero do coração ou cuide do seu traseiro, ou seja, do buraco negro que também está aí. Risos. Elisa. Sim? Irmã. Então isso não é uma pergunta. É uma reação. Você me ouve? Muito bom por enquanto. Elisa. Tenho que traduzir. Irmã. Na verdade, não quero mais assistir merda nenhuma. Não quero mais assistir ao caos que alimenta o medo do meu personagem. Mesmo sabendo que tudo isso é uma ilusão, quero estar na natureza, quero aproveitar para estar na paz e na indiferença. Na verdade, eu sei que não sou esse personagem, mas ainda assim, vivo nele, eu jogo com ele. Eu quero jogar com ele na paz, na alegria. Na verdade, é melhor você tomar uma bebida, é muito mais agradável. Risos. Eu disse bebida, não disse mais nada. Irmã. Acompanhar o que está acontecendo, as catástrofes. Você não está aí, você assiste. Bom, eu quero aproveitar mesmo que eu saiba que é uma ilusão. Eu quero viver, positivamente, com boa saúde, é isso ok? Isto está certo? Não sei. Mas, nós concordamos. Isso é o que eu já disse muitas vezes. Quando você está tão cansado daquela cena de teatro, quando você está cansado de ver o caos, e então você só pode ver, para onde quer que você olhe, o que vai acontecer. De qualquer forma, não haverá mais tela, portanto, não haverá mais informações. Então, sim, aproveite o momento do agora, a natureza, amigos, irmãos, irmãs e tome uma bebida. Eu te disse, aliás na época que, lembra, o champanhe, risos, aumenta as vibrações e a alegria. Mas ei, é engraçado, claro, mas é exatamente isso. Quando eu disse que você ia ficar, mas enojado, que ia vomitar este mundo, haverá apenas indiferença divina, e o desejo vital de viver e não se ocupar de tudo isso. E é isso que os fantoches fazem. Mas é verdade que eles vão nos ocupar muito assistindo ao palco do teatro. Este é o propósito das telas. Isso é exatamente o que eu estava dizendo, Elisa. Lá vai, outra pergunta, desde o início. As telas desviam a alegria, e apenas quem está firmemente estabelecido há algum tempo no tempo zero, no absoluto, pode se dar ao luxo de jogar observando isso. Mas deve ser nojo total, nojo total. Você literalmente vai vomitar o mundo e jogar fora toda a criação, porque isso não tem valor em relação à simples verdade e alegria. Então, sim, aproveite a natureza, mas sempre dissemos isso. Dissemos até agora que vocês tinham que aceitar o papel que tinha, as responsabilidades que eram suas na cena do sonho. Mas se essas responsabilidades desaparecem por si mesmas pela ação dos fantoches, então sim, você está livre de qualquer compromisso, em qualquer nível. E aí você estará disponível. Isso é exatamente o que está acontecendo. Exatamente. Estamos totalmente de acordo. Elisa. Então, eu tenho alguém que ainda está com medo, ele nos diz. Como continuar esta vida nesta matriz, trabalhar, alugar, ética, quando nos aproximamos da verdade? Mas eu respondi. Isso vai parar por conta própria. Você não terá que pagar mais aluguel, não tem mais informática, não tem mais tela, em breve.
E são os próprios fantoches que o acionam. Não é Nibiru. Se a web, como você a nomeou, desmoronar, é terrivelmente simples, tudo para. Portanto, não tenha preocupações mentais. Enquanto estiver aí, eu digo de novo, você tem que enfrentar. Este é o seu cenário. Mas se não estiver mais aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão agir como as pessoas desencarnadas do mundo astral que continuam a carregar malas ou construir casas. Vocês estarão livres. Faça o que achar melhor, porque a paz e a alegria estarão aí, repito. Portanto, sem preocupações mentais sobre esses tempos futuros. Enquanto o palco do teatro ainda funcionar, você assume suas responsabilidades, seus papéis, mas assim que ele não funcionar mais, o que você vai fazer? Isso é tudo. Sempre dissemos para você cumprir seu papel e seus deveres, que não há nada do que desistir. Mas se a sociedade está abandonando você, o que você faz? E se você não puder mais pedir sua pizza na internet? E se você não puder comprar ou vender mais nada? Portanto, pode assustar a mente. Mas, na verdade, você está livre de qualquer compromisso. E é exatamente isso que os fantoches estão fazendo. Eles nem percebem o que estão fazendo. Eles pensam que estão te controlando, eles só te agitam, te assustam e te confundem. Mas quando eles concretizarem o que planejaram, na íntegra, bem, eles terão algumas surpresas engraçadas. Para muitos de vocês, será uma grande liberdade, como vocês disseram, o que não foi uma reação para mim, mas pelo contrário, um lado muito entusiasmado, que vocês querem viver. Vocês estarão disponíveis, como já foi dito, para a vida. E não mais por sua vida condicionada pelas circunstâncias da sociedade. É simples assim. Elisa, tenho outra pergunta que estava lendo, por isso não estava acompanhando, não posso me duplicar. Então, sim, depois do nojo, da saturação, da leveza, da lei, da paz, o grande riso realmente ocupa todo o espaço, e podemos brincar com toda a lucidez. É graça e gratidão. Sim, concordamos. Risos. Elisa responde à irmã. Sim, concordamos, mas esquece de traduzir. Irmão, qual foi a pergunta? Elisa. Não traduzi não. Risos. Irmão. Só tenho uma pergunta um tanto técnica, a respeito do manejo dos fantoches em relação a nós, seres humanos. Elisa. Espera, estou traduzindo. Irmão. Tenho uma questão técnica que diz respeito aos fantoches que nos manipulam. A minha questão é saber, para a informação, que rede utilizam, nomeadamente geotécnica, a rede Curie, Hartmann, Nilsson e alemães, e tantas outras. Portanto, esta é uma questão que eu havia mencionado em 2017, é o que se chama as linhas de lei, as linhas de predação, e que infelizmente correspondem ao que vocês chamam, para aqueles que não estão cientes, as redes sagradas. As redes sagradas são redes de confinamento. Ele conecta os chamados monumentos sagrados, um dos mais conhecidos é Chartres, que muitos geobiólogos estão delirando. Repito o que eu disse, as redes de predação são principalmente linhas-lei, linhas de predação, mas em um nível astral, memorial, é o que vocês chamam de redes sagradas que ligam monumentos muito particulares na Terra. Os fantoches usam muito as ondas das formas, principalmente as pirâmides. Algumas pirâmides estão conectadas, por exemplo como Quéops, ao que é a pirâmide de Teotihuacan. Na época, na Atlântida, o controle era feito por cristais gigantes. No final da Atlântida, ainda me faz contar histórias. Aqueles que sobreviveram, construíram pirâmides por toda a Terra. As linhas lei conectam algumas dessas pirâmides.
As redes sagradas estão mais relacionadas com monumentos religiosos, seja Stonehenge, creio que se pronuncia assim, sejam catedrais na França. Tudo que se relaciona a isso é o que chamam, infelizmente, redes sagradas. São também redes de confinamento, locais de memórias que transportam luz, mas luz oblíqua, desviada, ou, se preferir, luz luciferiana. Não é verdade, não é a luz real. Mas, na verdade, é melhor ser confrontado com uma rede sagrada, por exemplo, do que com uma rede Correio ou outra. Mas, em geral, tudo que cria uma rede na Terra, nas religiões, nos movimentos espirituais ou outros, é um confinamento. A liberdade não tem razão, a autonomia não tem razão, nem histórica, nem religiosa, nem espiritual. A liberdade não deve depender de ninguém, de nenhuma autoridade. Eu acredito em Bidin, sim, é isso, ele estava dizendo. Você é o soberano integral. Ninguém deve dominar o homem, nem anjo, nem arcanjo, nem fonte, nem Deus, nem diabo. Há apenas você. E você é o lugar do encontro da criação, neste saco de carne. É a verdade. Quer dizer, a liberdade não se acomoda a nenhuma lei, a nenhuma história, a nenhuma memória, a nenhum futuro ou a nenhum passado. A verdade está no momento do agora. Amor, sabedoria estão no momento presente, liberdade também. Todo o resto afasta disso hoje. Falamos na época, por exemplo, dos elfos, que haviam criado linhas de verdadeira luz. Havíamos falado, por exemplo, dos vegalianos, os anjos do Senhor, que criaram círculos de luz perto das casas de alguns irmãos e irmãs. Esses anéis de luz eram vistos principalmente em jardins onde havia gramados, pois ali a grama era mais verde e contrastava com a cor externa. Tudo isso permitiu estabilizar, não redes, mas a ancoragem da luz autêntica, um pouco como os círculos de fogo dos antigos da época, com os círculos de pedra. Mas hoje tudo foi queimado pela verdade. Silêncio. Você esgotou todas as perguntas. Elisa. Não sei se cheguei ao fim da pergunta, irmão. Parcial. Elisa. Você tem alguma pergunta, aí? Irmão. Aí vimos as redes de luz, astrológicas e místicas. Mas eu estava olhando mais para a energia e as redes geotécnicas, que são, na verdade, a compressão das rochas e o magnetismo que as rochas desenvolvem ao longo da crosta terrestre. E a ideia era: eles estavam usando essa rede magnética rochosa para nos levar ao que eles querem, o objetivo final. Elisa, você entendeu? Em parte. Ele estava falando sobre redes de rochosas, de rochas. Irmão, na verdade, a Terra é entrecruzada com muitos. Nós concordamos. Irmão, e esses cartões são cartões magnéticos. Esses cartões magnéticos estão sendo usados para, em lacunas. Essas falhas nos dão um certo comportamento, para nós mesmos, para os animais e também para as plantas. Como pôde a Terra? Irmão, na verdade, a Terra, essas falhas, como explicar, nos obrigam a fazer, nos dão um comportamento físico diferente de acordo com as falhas que cruzamos. Sim, claro. Irmão, aí está. Os animais sentem, por exemplo, com 24 horas de antecedência, que há um movimento de falha e talvez se movam, para ir um pouco mais longe. Eles sentem, a gente pode sentir, sim, com certeza. Ah, nós também. Irmão. Muito pior. Você é perfeitamente capaz de sentir isso da mesma forma que os animais. Irmão. Aí está. Elisa. Eu dou a minha língua ao gato, expressão, porque não consigo fazer isso, no meu estado de êxtase, onde procuro traduzir tudo isso. Não há necessidade de traduzir, traduziremos depois, não se preocupe com isso.
Existem lacunas, existem estruturas criadas pelo homem, existem portais intraterrestres também. Na Terra também existem portais extraterrestres. Cavidades de vulcões, por exemplo, são os lugares por onde os arcturianos entram com suas embarcações, em particular ao nível dos vulcões da América Latina. Você tem as chamadas bases extraterrestres na França. Tens as bases dos pequenos cinzas, por exemplo, e não muito longe, nos Pirineus Orientais, com subterrâneos também que exploram também as falhas existentes, com conhecidas perturbações magnéticas, que os aviões evitam com cuidado, que estão proibidos de sobrevoar. Para Elisa, chama-se Canigou, Monte Canigou nos Pirineus. Você também tem, por exemplo, um portal extraterrestre ligado a estruturas precisas de pedras naturais, desta vez, a meio caminho do topo do Monte Ventoux em Vaucluse, França. Então os extraterrestres, como dizem, também usam os dados geológicos da Terra, neste caso, no Monte Ventoux, são os andromedanos. E então você também tem estruturas históricas, o Triângulo das Bermudas, ligado à Atlântida, a primeira Atlântida. Você também tem, como se chama aquele, onde eu tinha uma casa não muito longe, em Limoux, em Aude, região da Occitânia na França. Assim, é isso, eu encontrei. Eu tinha uma propriedade onde iria descansar ao lado de Limoux, que me foi oferecida, e você tem, não muito longe, Bugarash, que é um portal invertido. Então, aqui estamos usando estruturas existentes, que estão ligadas à estrutura da Terra para os três últimos exemplos que dei na França. Sempre existiu, é claro. E houve uma pergunta. Então, Elisa, desculpe, por não ter. Ah, tudo bem, é coisa de tecnologia. Risos será traduzido pelos tradutores. E talvez seja a hora, é hora ou não? Elisa, já estamos conversando há 1h30. Ah, ainda nos divertimos. A menos que você esteja muito cansada ou não haja mais perguntas. Elisa, então, por enquanto, não há mais questões. Resumindo, você tem que deixar tudo ir. Sim, até que você entenda que não há nada para se deixar ir, que tudo é feito por conta própria e sem esforço. Mas não desista por antecipação. O que você tem que deixar ir é seu personagem, suas crenças, suas projeções. Mas o mais simples ainda é aceitar que não há nada a fazer e acolher o que existe, porque deixar ir também é um esforço, e a verdade é fácil. Você não tem nada a fazer, exceto estar aqui presente e acolher o que você é, o que já está aí, isso é tudo. Já dissemos isso de 1000 maneiras, a verdade está ficando mais simples e fácil. Ele consome todas as histórias, todas as projeções, todos os mundos, todas as vibrações, todas as percepções. Está aí, acessível imediatamente, se você for autêntico naquele momento, se você não desviar sua mente ou sua consciência. Expliquei o papel do desvio da mente e da consciência pelas telas. A imagem é o que esconde a verdade de você, a tela funciona como uma tela real, é simples assim. Isso adiciona uma camada de ilusões para você, muito útil na sociedade moderna. Antes eram as religiões. Você tinha que ir à missa, tinha que se confessar, tinha que ir ao templo, à sinagoga, à mesquita. Depois, no início do século XX, foi necessário fazer parte de sociedades ocultistas, por exemplo, na França o martinismo, a Rosa Cruz, por exemplo. Eram as ordens, diremos, luciferianas, e depois, gradualmente, na segunda parte do século XX, os movimentos ocultistas satanistas assumiram o controle. Hoje você tem que sair de tudo isso. Ser livre vem sem nenhuma filiação e sem compromisso, sem ocultismo, e acredite em mim, palavras de Oma, eu já fui em outras vidas, alguns aqui sabem disso, um grande mágico. Os mágicos da época usavam rituais, e os mágicos de hoje usam imagens.
E além do mais, tudo que é falso, você chama de e pronuncia e, como se diz, e Mac, e Book, e isso, e aquilo. Essa é a magia de hoje. Isso é o que Steiner havia descrito, é a culminação e o desaparecimento da consciência humana, não na felicidade, mas em circuitos e imagens. Isso é o simulacro, isso é o transhumanismo. É o movimento reverso da ascensão. Isso poderia ter sido qualificado na história, a descensão, o reverso da ascensão, passando do 3D para o 2D, ou seja, para um mundo intraterrestre, exatamente o reverso da liberdade. É transformar o humano, mas que é um ser de memória e, portanto, de ilusões, em uma ilusão ainda maior, que se chamou transhumanismo e que corresponde à degeneração da história. Esse é o roteiro que havia sido escrito, o que também te dava nojo da mesma forma. Silêncio. Talvez vocês estejam um pouco cansados disso, certo? Irmão, está quente. Elisa, meus ouvidos estão bloqueados. O que isso significa? Vocês estão cansados e com calor? Ou vocês estão apenas com calor? Irmão, estamos em paz. Outro, estamos bem. Outro, não nos cansamos de Pepper e Oma. Tem quem não aguente o calor, eu por exemplo. Você não tem ar fresco aqui. Às vezes. Não sei, não acionamos. Outro, sim, sim. Há quanto tempo estou com você, por favor? Elisa, bem, vai demorar mais de 1h30. Não, 1h03 de hora. Não há imperativo. Eu disse 1h30, mas se você não tiver mais perguntas, irmão, talvez. Quando todo mundo está enojado, ei, você está fazendo uma pergunta aí ou o quê? Irmão, sim, sim. Eu falo mais alto. Quando todo mundo vai ficar enojado desse mundo, eu já estou sentindo isso há muito tempo. Por outro lado, qual seria o conselho para todos manterem bem a alegria, manterem bem essa alegria? Porque o nojo é muito forte. Oh, não se preocupe. Nossa irmã antes expressou isso em reação. Em algum momento o nojo se tornará tal que, em primeiro lugar, a alegria vai te encontrar sozinha, e é muito simples, pare de olhar para o caos. Então, é claro que todos vocês são atraídos para isso, assim como nós, somos atraídos para o que está acontecendo no nível etérico, é preciso reconhecê-lo, porque é cativante de certa forma. Mas é justamente o que é cativante que, em algum lugar, atrasa e acelera ao mesmo tempo, depende de cada um, do posicionamento de cada um. E tudo o que temos que fazer é esperar que os fantoches parem tudo. E como eu disse, você sentirá alívio imediatamente. Essa aversão não vai deixá-lo doente, não se preocupe. Mas é realmente uma náusea ver tudo isso. Mas a alegria o encontrará muito, muito rapidamente, assim que as obrigações caírem, como eu disse. E lembrem-se também do que dissemos há muito tempo, alguns de vocês estão no meio da natureza, não trabalham mais, não têm filhos, não têm mais qualquer envolvimento na sociedade humana. E outros, ao contrário, estão totalmente envolvidos. Mas para ambos, quando o botão de parar ou pausar é acionado, você vai sentir algo enorme. Imaginem bilhões de consciências, porque é o caso, absorvida pelas ondas eletrônicas que param de repente, é liberdade total e alegria total. Você será desintoxicado, porque é muito difícil ver hoje que o que trouxe à humanidade alguma forma de comodidade e liberdade, é uma prisão muito pior do que o confinamento dos arcontes no sistema solar. A matriz arcôntica os prende pelas telas. Ele drena a energia e consciência de vocês. Por isso, costuma-se dizer que os arcontes se alimentam de suas emoções, sejam elas boas ou más.
Hoje, eles se alimentam, já que há cada vez menos astral no nível coletivo, eles se alimentam da besta binária. Você sabe muito bem que na informática, a nível de marketing e da informática e tudo mais, o mais importante é capturar a intenção, ou seja, tempo. Quanto mais você fica preso a uma tela do que, por exemplo, o que você chama de suas redes sociais, que o mantém informado da realidade desse mundo em suas mentiras, do que se passa no palco do teatro, do tempo que você presta atenção. Tem valor comercial, é claro, mas também tem valor oculto. E todos tiveram a experiência de dizer: não estou tocando meu telefone hoje ou olhando para uma tela hoje, e você já pôde ver o que está acontecendo. Mas quando bilhões de consciências não alimentam mais a besta ao mesmo tempo, então é a liberdade já no sonho. Não há pior predador hoje do que a besta binária, isto é, as telas que chamam a atenção, que te tiram da mente, que é uma energia mais refinada que as emoções. Na época, havia os ladrões de consciência, as entidades. Hoje você tem as telas. A tela literalmente rouba a sua consciência. Mas nunca pedi formalmente que parasse com isso, porque existem dois lados. Você tem acesso à mentira, mas esse acesso à mentira não era gratuito. Estava sendo feito em detrimento da sua consciência, mas faz parte do cenário. Quando roubo de atenção é o tempo que você passa na internet, nem estou falando de televisão, que é a armadilha hipnótica mais perfeita, mas realmente o que você estiver navegando na internet, quando esse roubo acontecer, vai parar globalmente, não importa o motivo, você sentirá um enorme vento de liberdade, não precisará mais ser informado do caos. Foi o que mencionei nessas quase 2 horas em relação à alegria. Então vocês realmente entenderão. Simplesmente vivendo isso. Elisa. Mas se é onde eles nos prendem, eles não vão largar a informática. Como? Elisa. Se é lá que eles nos prendem, eles não vão largar a informática. Mas sim, isso faz parte do plano deles para esses idiotas. Risos. Existe um princípio nesta sociedade moderna ou em sociedades mais antigas. O predador precisa de controle, porque ele se sente seguro quando está no controle. Todas as civilizações, mesmo neste ciclo depois da Atlântida, tiveram seus ditadores, seus tiranos, mas todas as ditaduras chegaram ao fim. É sempre o mesmo cenário. Em algum ponto, a consciência. Naquele momento, o que faz o tirano, o ditador ou o torturador, é o mesmo para duas pessoas, ele tentará fortalecer seu controle. É uma perversão total. E muitos pensadores, filósofos, o tempo todo, viram isso. No primeiro tempo ninguém percebe nada. E quanto mais aperta, mais claro, quem é objeto desse aperto se preferir, percebe que tem algo errado. Naquele momento, o tirano, o pervertido, o ditador, fará de tudo para fortalecer seu controle, sejam intimidações, leis, cada vez mais mentiras. E aí este tirano, este ditador, este carrasco, caminha sozinho para o seu próprio fim. É inevitável, não pode ser de outra forma. A predação, seja ela qual for, política, financeira, familiar, já é portadora de seu próprio caos. É de certa forma para um país, para uma nação, para um casal, a necessidade de controle, a necessidade de ordem, necessariamente termina no caos. É o mesmo para a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, mas é o mesmo em todas as sociedades dos homens, sejam familiares, comerciais, ética, enquanto os exemplos são infinitos, não só na política. É sempre esse drama que se desenrola. Há quem decide bancar o carrasco, voluntariamente, ou por cálculo, ou totalmente inconsciente. O carrasco se torna uma vítima. E então vem o Salvador, o Salvador. Mas o Salvador é antes de tudo o algoz que se apresenta como um Salvador. E,
num dado momento, a vítima, o povo, o marido, a esposa, chegará a tal ponto de sofrimento, o famoso nojo, a famosa náusea, você vomita deste mundo, ético, e que você entende que você não pode se opor a isso, já é o fim do ditador ou do carrasco. É assim que funciona a relação entre duas pessoas, entre um líder e seu país, entre um gerente de vendas e seus vendedores. A tomada do controle, isto é, a escravidão, já carrega consigo o germe de sua própria destruição, porque qualquer escravidão é uma destruição da ordem natural da vida. A vida não pode ser dirigida, não pode ser canalizada, ela é. E todas as sociedades se viram confrontadas com isso, sem exceção, mesmo nas sociedades aparentemente mais livres, mais cultas. Está fadado ao fim porque todo controle traz caos e termina o relacionamento ou submissão. É válido em todos os mundos, em todos os reinos, em todos os relacionamentos. Não existe um relacionamento, seja ele qual for, que escape disso. A própria relação dos seres de luz com a humanidade deve ser destruída da mesma forma. É por isso que insistimos em dizer a vocês que não há mestre, não há guru e você deve ser livre. Você deve ser soberano. Todos somos sujeitos por convenção, moral, espiritual, social, mas sempre chega um momento em que tudo tem que se desfazer. A vida vai aonde quer, é exuberância no sonho livre. Tudo que constrange a vida, tudo que constrange o sonho acaba com a vida e acaba com o sonho. É uma lei absoluta, funciona em todos os níveis. Silêncio. Elisa, são 9 horas. Isso significa que vou dizer até mais. Agradeço-lhes por terem me acolhido por tanto tempo. Agradeço por todas as suas perguntas, porque não há perguntas estúpidas. E fiel ao meu hábito, irmão, até breve. Em primeiro lugar, envio-lhe minhas bênçãos e digo-lhes, irmão, até breve. Até breve, caros amigos. Todo o grupo. Boa noite, obrigado, até breve. Elisa. Obrigada, muito obrigada. Obrigado, Peperi. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Alberto César Freitas. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84